Boa noite a todos, é um prazer estar aqui presente com vocês e todos os ouvintes e telespectadores, né? Não, a pandemia, o futebol está uma pandemia. A gente faz reuniões semanalmente, mas não tem um parâmetro de volta. Lógico que a vontade de todos é voltar o quanto antes, mas foi dito lá na reunião, e o Corinthians se pronunciou e disse que só volta com autorização do Ministério da Saúde, com o secretário de Saúde estadual e com o secretário de Estado municipal também. Só com as autoridades de saúde dando ok. Eu acho que é muito arriscado voltar, mesmo em separado, da maneira que está com os protocolos, mas nós estamos prontos para voltar com os protocolos assim determinados. Mas eu acredito que vai demorar bastante. E aí, em relação ao futebol, a coisa, você acha que muda daqui para frente, em termos de salário, de tudo? Não, vai mudar para as novas contratações. Futebol tem um diferencial, apesar de ser CLT, mas é com prazo determinado, é diferente de um obreiro como vocês que tem CLT. Então, o jogador tem CLT, você é obrigado a pagar 100% do contrato dele. Eu acredito que os novos jogadores contratados, a nova remessa de jogadores que vierem nova, obviamente os valores serão muito outros, até porque estava fora da realidade. Não, o clube tem que trabalhar para aguentar o máximo possível. Agora, futebol são 4 receitas: televisão, patrocínio, rendas e sócio-torcedor. Televisão cortou 70%. Patrocínio estão cortando. Renda não tem. Sócio-torcedor, infelizmente ou felizmente, estão parando de pagar, já deu quase 30%. E, obviamente, que quem estava difícil financeiramente já está muito ruim. Quem estava mais ou menos, que é o nosso caso, está ficando ruim. E quem estava bem, daqui 20, 30 dias vai estar muito ruim também. Então não vai ter escapatória para ninguém se esse futebol levar 2 meses. Em 18, contratamos que jogadores? Praticamente zero. E é o Andrés desmanchou o time, vendeu todo mundo, tal. É óbvio que o déficit é menor. Em 19, contratou muito jogador. É óbvio que vai dar déficit. Porque você, quando contrata um jogador, tudo, comissão, salário, luva, imagem, tudo, custa 50 milhões. Você é obrigado a pôr os 50 milhões num ano, no exercício da contratação. E você não vai pagar esses 50 milhões nesse ano. Você vai pagar em 3, em 4, em 5 anos. Mas o déficit entra no próprio ano. Então, o ano que você contrata muito jogador, independente dele ser caro ou barato, os déficits são muitos. Não, o problema é que em 18 nós não contratamos quase ninguém, em 19 talvez nós exageramos na quantidade, até porque veio o Fábio, uma mentalidade diferente, queria outros jogadores, e veio, acho que o Fábio veio, só o Malo não foi indicação dele, que já tinha sido indicado antes. O restante todos foram indicação do treinador. Então, é o projeto que você faz. E alguns jogadores não renderam até agora o que a gente esperava, mas pode ser que renda a partir daqui para frente. Então, isso faz parte do futebol, nem tudo pode acertar. Eu acho que nós exageramos. Mas se você pegar o Bandeira de Melo, que eu admiro, eu acho que foi um grande administrador para o Flamengo, mas ele, há 1 ano e meio atrás, quase foi expulso do Flamengo por 1000 razões. Agora querem expulsar de novo. Era o cheirinho, não ganhava nada. Olha, o déficit, não tem déficit, mas não ganhou nada. Então, não dá para contentar todo mundo de qualquer maneira. Eu acho que ele fez um belo trabalho. É a opção do presidente, é a opção da administração, e tem que achar o meio termo. E achar o meio termo que é difícil. Se você quer um time forte, você vai gastar muito mais. Se você quer um time razoável, você vai gastar menos e vai ter um balanço um pouco melhor. Isso faz parte da cultura nossa brasileira, que tem que ganhar sempre e estar com os times sempre competitivos. Então, vai de cada um. São 3 dívidas. 2 com a construtora, com empresas diferentes, e uma com a Caixa. Uma da construtora já está quitada. A segunda, como está na recuperação judicial, tem que esperar a decisão da recuperação judicial. E a terceira é com a Caixa, que vai ter negociações, mas essa é o que tem que pagar. Duas perguntas. A primeira... Quando o Corinthians fizer o acerto com o Aldebert sair do fundo, o Corinthians pode decidir trazer tudo para o Corinthians ou continuar com o fundo. Aí pode ser aberto como pode ser tudo, aí não tem problema. Aí você abriria, você gostaria de... Eu não tenho problema nenhum, o fundo abre lá, tá? Você entra hoje na CVM e está lá o balanço do fundo. Que se foi sacanagem, eu acho que ele tem que pagar. Agora, se foi administração, não, até porque o clube não tem fins lucrativos, é sem fins lucrativos, o clube não tem que dar lucro. Olha, o Corinthians é o 18º colocado e está com 100 milhões na conta. E aí, vocês vão estar batendo em mim do mesmo jeito.
ou no dirigente de qualquer maneira. Eu acho que tem que ser equilibrado, mas tem roubo, tem sacanagem, aí sim o dirigente tem que responder com o seu patrimônio. Mas sem... Tem sacanagem, aí sim o dirigente tem que responder com o seu patrimônio. Mas sem falar em roubo, se fosse uma empresa que tivesse 180 milhões de prejuízo, o presidente seria demitido, o diretor seria demitido, né? Não sei, depende. Eu não tenho 170 milhões de prejuízo. Eu tenho 170 milhões de déficit. Déficit, isso. Desses 170 milhões, 100 milhões é contratação de jogador. Eu já expliquei para vocês. O elenco do Corinthians, do jogador contratado, você não pode pôr no balanço quanto ele vale. Então você pega hoje qualquer mercado aí, o jogador valeria. O Pedrinho, por exemplo, ele estava cotado no mercado por 8 milhões de dólares. Se eu pudesse pôr esses 8 milhões de dólares no balanço, que é um jogador que vale isso, outro 3 milhões, não tem déficit, não tem prejuízo. Você põe o que você vai gastar com o jogador, mas você não põe o que você pode ganhar com o jogador, que seria como um patrimônio, você vai depreciando conforme os anos passam. Então, vamos supor, o Pedrinho, vamos supor o Luan, vamos supor, supondo, o pacote custou 60 milhões, 5 anos de contrato. Eu não vendi no primeiro ano 20% de apreciação do vale do passe dele, que custou Y. No segundo ano não vendeu, mais 20%, como se fosse um patrimônio, como se fosse um bem do clube. Vocês falam, olha, o jogador é patrimônio do clube, é ativo do clube. Eu não posso pôr no meu balanço como ativo. O elenco do Corinthians vale quanto hoje? Mais ou menos uns 200 milhões? 320 milhões. Já pensou o dono do Chelsea vir ser dono de um time de futebol aqui no Brasil? Vocês iam falar que era lavagem de dinheiro, que era mafioso russo. É que na Inglaterra é quinto mundo, e lá pode. Essa é uma novidade, hein? O Thiago Nunes está aí ao lado do André Sanches durante a entrevista. Essa aí é bombástico. Tá o Duílio, tá o Thiago, tem outras pessoas aqui da comissão, a gente está conversando aí para que pode retornar daqui 10, 15, 20, 30 dias, então a gente tem que estar todo dia aí preparado. E para evitar todo mundo junto, fizemos aqui na minha casa. É a primeira reunião que vocês têm? Comigo o Duílio teve várias. E é só para entender, presidente, são diretrizes que vocês vão tomar em termos de tudo, elenco, trabalho... Apesar de vocês não acreditarem, tem planejamento, tem que discutir, tem um monte de coisa. Não é só jogador, existe um CT que tem quase 65 pessoas lá, a coisa não é simples, não. Como é que vai ficar o protocolo? Tem que explicar os protocolos, como é que nós vamos fazer, como é que vai ser. A coisa não é simples, não. Infelizmente, com essa pandemia aí, tudo está diferente. Falando sobre... Vamos falar um pouquinho dessa entrevista, né? Entrevista com a cara de André Sanches, como eu vi de Henrique Manfio, da Central do Timão. Se ainda não conhece o canal e as redes da Central, sigam lá no Instagram, YouTube, Twitter, enfim. O Andrés, ele é daquele mesmo jeito, para o bem e para o mal. Ele sempre é aquele jeitão falastrão, sincerão, seja para poder falar que vai sair do clube por causa de impeachment ou que vai ser campeão mundial em 2022. De todo jeito, assim, é o mesmo André Sanches. Ele gosta dessas respostas curtas, grosseiras, assim, não com julgamento, não com juízo de valor, tá? Mas mais curta e firme. Ele gosta de zoar, ele gosta de criticar o trabalho de jornalistas e é do jeitão dele mesmo de fazer. Acho que foi uma das melhores entrevistas dele. Ele não parecia muito à vontade. O Andrés nunca parece muito à vontade em entrevistas. Mas até que gostei da entrevista. Ele falou coisas interessantes que eu quero comentar. Primeiro, ele fala que tem uma confusão sobre a dívida e explica realmente o que é déficit, o que não é. Eu acho bacana ele explicar. Ele cita algumas vezes, fala que às vezes que a gente entende errado, que coloca coisa que não é. E aí eu digo então que, já que tem esse problema de entendimento da dívida, que a maioria dos torcedores, os fãs, os jornalistas de futebol não entendem como que é no dia a dia, convidar o senhor presidente a falar mais. Faz lives, faz vídeos explicando o balancete, faz conteúdo, posta texto, usa os canais do Corinthians para poder informar então o torcedor como que funciona. Porque a gente do lado de cá temos o trabalho dos jornalistas. E se os jornalistas não estão fazendo do jeito que o presidente acha que tem que ser feito, convido de verdade o presidente a abrir a caixinha e mostrar, faz vídeo, explica, mostra como que é o balancete, mostra como que é o trabalho,
Porque não adianta vir diretor financeiro, vir presidente, o escambau, falar que a gente está fazendo uma leitura errada e só trazer a leitura naquele momento. Então ajuda, pega pela mão e explica exatamente o que fazer. Se é para ser revelador, se é para poder informar coisas que as pessoas não viram, ajuda, presidente. Faz um vídeo, faz conteúdo. A Corinthians TV tá lá, tem vários N canais para poder transmitir, conversar com a gente. Conversa, explica. Outro ponto interessante que ele fala que eu gostaria de salientar é que, de verdade, uma crítica que o Andrés faz e que eu concordei com ele, uma das poucas coisas que eu concordo com ele. Que a galera fica numa pira que, o clube tal tá dando lucro, o clube tal fazendo dinheiro. Aqui no Brasil, os clubes são associações sem fins lucrativos. Então ela não tem que dar lucro, ela tem que sobreviver. Isso eu achei uma cobrança e uma pontuação interessante do Andrés, que ele tem uma certa razão nisso. E outra coisa que ele fala também é que lá fora é lindo um bilionário russo, um bilionário tal, ser dono de time. Mas aqui a gente cairia de pau, cairia matando em cima dos problemas de corrupção, tal. Aí eu acho que, de fato, o Andrés expõe uma incoerência das análises que a gente faz. Poxa, se aqui a gente cobra que os diretores são não transparentes, lá fora milionários com dinheiros oclusos são vistos como benéficos e perfeitos para o clube. Então aí é uma incoerência que o Andrés aponta, ao meu ver, de maneira pertinente. Mas eu ainda sinto dificuldade dele de explicação de algumas coisas, ainda sinto o jeito de falastrão para poder responder algumas perguntas, sendo que ele poderia ser bem mais direto e sucinto. Enfim, queria encerrar com o pedido aí de ter mais conteúdo sobre esse assunto, explicar mais para o corintiano o que é cada coisa do clube. Concorda? Discorda? Deixa o seu comentário aqui. Queria novamente dar todos os créditos para o meu timão, que foi quem fez a entrevista. Se eu pudesse, faria também. Presidente, esteja convidado. Inscreva-se no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos e até a próxima. Vai, Corinthians!